Livro segundo Juca. Item 3. Padrasto. Nunca soube-se com certeza da causa por que os castelhanos perseguiam Loureiro. Mais tarde, este deu algumas explicações à instância dos amigos. Porém, notava-se na história por ele contada sensível lacuna e muita confusão. Estabelecido com negócio de fazenda em Alegrete, fora Loureiro até o Salto para comprar um sortimento de mercadorias de que precisava sua loja. Aproveitou a ocasião para ver Concórdia, cidade argentina que fica na margem ocidental do Uruguai. Demorando-se alguns dias na pousada, se travou de razões com um sujeito de nome Barreda, capataz de uma estância entre rios, que aí estava também de volta de Buenos Aires. Resultou da altercação desafiar o castelhano a Loureiro, que achou mais prudente mudar de ares. Voltou imediatamente ao Salto e, mandando sua bagagem por Uruguaiana, tomou em direção a Bagé, onde tinha umas cobranças que fazer. Seguia seu caminho quando, chegando ao alto de uma coxilha, disse o peão: "Aqueles vêm com pressa." Referia-se a alguns cavaleiros que despontavam ao longe e se aproximavam rapidamente. Loureiro lembrou do desafio e estremeceu. Como escapar? Na campanha não é fácil achar um refúgio. Por toda parte o horizonte é aberto e descortinado. Queres ganhar uma dobra? Veste o meu pala e deita a correr diante daqueles sujeitos. O camarada compreendera. Apenas uma ondulação do terreno o escondeu. Trocou pelo pala vermelho seu ponche azul, recebeu as moedas e despediu-se a correr. Entretanto, o Loureiro contornou a coxilha, cuidando sempre de manter-se fora da vista dos cavaleiros. Sucedeu o que ele esperava. Os castelhanos, pois eram eles, vendo fugir ao longe o homem de pala vermelho a quem perseguiam, não repararam na falta do outro cavaleiro e o deixaram à esguelha abrigado pela rampa do terreno. Apenas os viu passar, Loureiro deitou a correr não mais para Bagé, nem para o salto de onde saíra, e sim para Ponche Verde, que era a fronteira mais próxima do ponto onde se achava. Essa era a história contada por Loureiro. Mais tarde, porém, falou-se de um namoro da mulher do Barreda com o negociante, que se apaixonara pelos belos olhos da espanholita. O marido, tendo-os compreendido, desafiara o continentista, que fugira naquela mesma noite. A notícia da morte de Canho chegou ao Loureiro em Alegrete 2 meses depois. Penalizou-o em extremo aquela desgraça que ele dera causa. Lembrou-se da viúva que ficara ao desamparo com os 2 filhos menores e sentiu-se obrigado a amparar a família órfã. Fez uma viagem a Ponche Verde com essa intenção. Francisca era ainda muito bonita. As roupas de luto realçavam sua tez fina e delicada, e as lágrimas derramadas pela perda do marido tinham acendido em seus olhos um fulgor irresistível. Loureiro não foi insensível a esses encantos. Rendido à beleza da viúva, teve um impulso generoso que o fez refletir por muitos dias, antes de tomar qualquer resolução definitiva. Afinal, aproveitando um momento em que estava só com a viúva, disse-lhe: "Fui eu, sem querer, a causa da desgraça que a senhora sofreu perdendo seu marido. Se pudesse restituí-lo, sem dúvida o faria. Não podendo, faço quanto está em mim. Ofereço-lhe para o substituir outro que há de estimá-la tanto ou mais." Francisca chorou e não respondeu. As palavras do Loureiro foram repetidas por toda aquela redondeza, com um trecho eloquente. Não houve quem não aplaudisse o seu ato, como um rasgo admirável de generosidade. Vieram os vizinhos em chusma a felicitar a viúva. As amigas se desfizeram em elogios à bondade e mais prendas do noivo. Francisca aceitou sem repugnância a mão que lhe ofereciam. O casamento foi marcado a princípio para o fim do luto. Porém, tanto insistiram sobre a necessidade de abreviar o ato, tanto falaram da satisfação da alma do defunto por ver sua esposa e filhos amparados, que se antecipou a época. Uma pessoa não fora ouvida, que entretanto acompanhava com ansiedade o desenvolvimento do drama da família. Era Manuel, então na idade de 9 anos. Sombrio e taciturno desde a morte do pai, o menino gastava o tempo com os arreios, o cavalo, as roupas e as armas do amansador, o que ele considerava sua exclusiva e também única herança. Podiam dispor do mais, da casa e do campo, daquilo que não lhe pertencia como insígnia ou brasão de família. Esta solidariedade das gerações não é um privilégio da aristocracia.
A alma imortal, em qualquer nível da sociedade, tende a projetar-se no futuro além do túmulo. Por isso tem necessidade de criar raízes profundas nas tradições do passado. Ao olhar durante horas e horas aqueles objetos órfãos do dono, Manuel sentia derramar-se pelo seio uma força imensa, que de repente o crescia de muitos anos. De menino ficava quase homem. Então, uma voz íntima lhe anunciava que o filho havia de ser digno do pai. Quando o loureiro voltou à Ponte Verde, da primeira vez, o menino recebera com repugnância, mas sem aversão. Não podia ser indiferente à causa da morte do pai. Esse indivíduo era uma legenda viva de sua desgraça. O coração confragia-se em face dele. Por outro lado, seu espírito infantil reconhecia a inocência do negociante e, por vezes, contemplava nele o documento eloquente do valor e generosidade de João Canho. Tornando, porém, o sujeito repetidas vezes e recebido com mostras de bom agasalho pela viúva, começou o menino a incomodar-se com as visitas. Desejara que sua mãe não acolhesse com bondade o estranho, e nem mesmo o visse. Se no princípio afastava-se do loureiro, agora o mal avistava. Saía para evitar que lhe falasse. Durante a visita, levava a chamar pela mãe sobre qualquer pretexto, e a importuná-la com o fito de fazer que deixasse a companhia do hóspede. Já próximo do casamento, uma das amigas da viúva, talvez de acordo com esta, deu-lhe a primeira notícia. É mentira! Gritou a criança em desespero. Como insistisse a mulher, afirmando ser verdade, Manuel atirou-se a ela com furor, rasgando-lhe a roupa e arrancando-lhe o rosto com as unhas. Foi necessário que a mãe o castigasse. A pobre alviçareira jurou nunca mais se intrometer com semelhante diabrete. Dias depois, estando o loureiro em casa da viúva, sucedeu sair ao campo, depois do almoço, para dar uma volta a pé. Observou ele que Manuel o seguia, e demorou-se a esperá-lo, talvez com o desejo de granjear, enfim, as boas graças do teimoso menino. Este, porém, que o viu parar, fez o mesmo. Seguiu, pois, o negociante, mas sempre acompanhado de longe pelo filho de Canho. A tentativa reproduziu-se 2 vezes, sem resultado. Muito adiante, percebeu o loureiro perto de si ligeiras pisadas. Voltou-se. Ali estava o menino e trazia empunhada uma grande faca, maior que o seu braço. Sem dúvida era de João Canho. Receou o loureiro que o menino, projetando alguma travessura, viesse a ser vítima da arma. Para que esta faca, Manuel? Para te matar. A mim? Que mal lhe fiz eu, meu filho? Não sou teu filho, gritou a criança querendo ferir. Enquanto o negociante subtraía os golpes, esforçando por arrancar a arma das mãos do menino, ele rangia os dentes repetindo com voz surda. Não hás de casar com minha mãe. Não quero. Francisca apenas soube do que era passado. Quis castigar o filho e o faria sem a intervenção de loureiro. Depois ficou a cismar se o menino teria razão naquela repugnância. As pessoas do seu conhecimento a quem ela comunicou sem receios, os desvaneceram, zombando de semelhantes escrúpulos. Não passavam de caprichos de criança os aborrecimentos do Manuelzinho. O melhor remédio para isso era apressar o casamento. Breve o menino se acostumaria com o padrasto e acabaria por estimá-lo, como devia. Casou-se enfim a viúva. Nesse dia ninguém viu Manuel. Onde estaria? Abraçado com a cruz de pau que indicava no meio do campo o lugar onde repousavam as cinzas de João Canho.